A Persona Arma mais poderosa finalmente apareceu em Gachakuta capítulo 77 e Rudo descobre que Amo na realidade foi morta. Tá curioso pra saber o que tá acontecendo em Gachakuta? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada saltitante no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando pro nosso resuminho diário de Gachakuta. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo se inicia exatamente no mesmo momento em que Zodiel acaba entrando pelo portal de um dos seus capangas e deixa tudo nas mãos da personagem Pikachu. Ela saca seu pente da sua bolsinha e simplesmente eletrifica seu cabelo completamente enquanto diz: "Está tudo bem, Zodiel, agora eu não passo de um peão para os vândalos." E no modo Full Pikachu, ela simplesmente diz que com aquele cabelo ela vai queimar todos ali até não sobrar ninguém. Ondas elétricas extremamente gigantescas vão em direção a Rudo e os demais personagens, mas como aquilo é extremamente rápido, eles não têm a mínima chance de escapar e são simplesmente eletrocutados. Eles conseguiram sentir exatamente o que as mosquinhas sentem quando você pega uma raquete elétrica. E notem que enquanto Noerd sai dando choque do trovão em todo mundo, o cabelo da mulher começa a pegar fogo. E quando a gente acha que finalmente vão ver churrasquinho de protagonista, a cena corta lá para aquele carro abandonado que tanto o Dia quanto o Brossanta estava dando um passeio em queda livre, e a gente escuta Fudrostor, o garotinho, caindo aos prantos porque ele foi abandonado simplesmente porque ele não passa de um inútil, já que ele não consegue iniciar uma luta. Provavelmente Zodiel decidiu abandoná-lo apenas por causa disso. O garoto começa a se arrastar pelo chão dizendo que ele é extremamente patético e de repente uma voz ecoa diretamente da sua cabeça: "Você me dá nojo, eu já estou no meu limite. No final das contas, sem mim você não passa de um inútil. Um filho da puta incompetente." Meu Deus do céu, o garoto já está acabado e ouvindo aquilo as coisas ficam extremamente piores. Ele então saca alguma coisa do seu bolsinho e diz: "Mestre." E assim que ele menciona essas palavras, uma enorme onda de escuridão acaba tomando o corpo desse personagem e ele diz: "Vamos trocar, assumirei daqui. Se formos abandonados, então só precisamos sair desse lugar." Meus delinquentes do céu, assim que ele conclui essas palavras, um enorme furacão Katrina acaba aparecendo de dentro da besta mosqueada e sai destruindo tudo quanto é coisa que tem no caminho. E a cena corta pro lado de fora da besta mosqueada, ela sobrevoando uma área que está chovendo lixo, e é claro que ela está prestes a ultrapassar a barreira, e todo mundo sabe o que acontece assim que eles passam a barreira: vai todo mundo morrer. Enquanto ela voa em altíssimas velocidades até aquele local, a gente vê Noerd gritando extremamente alto para ela ir o mais rápido possível, já que ela consegue manter aquela energia elétrica dos seus cabelos somente por 2 minutos. E como já passou em muito daquele tempo, o cabelo dela vai virar pó. Isso que dá se envolver com um traficante. Zodiel vai cortar o cabelo da mulher. Noerd percebe que já está sem tempo e utiliza um pouco mais a sua eletricidade, avançando ainda mais o seu limite, e todos os nossos garis, que deveriam apenas estar varrendo o chão, continuam sendo incapacitados. A gente nota a expressão extrema de dor nos personagens, e Dia, como é o mais novinho deles, começa a gritar de dor, eletrocutar crianças. Isso é maldade, isso é cara de pau. Ryo, enquanto está no chão sentindo muita dor, diz: se ela realmente pretende utilizar o poder nessa intensidade, seria muito mais fácil apenas ter matado ela. A gente nota um belo de um sorriso psicopata na personagem, mas rapidamente isso muda para um olhar depressivo, já que ela não consegue se mexer. A cena corta então para Rudo utilizando todo o seu poder de protagonista e também, é claro, luvas de borracha que acabam isolando a energia elétrica e dando a sua primeira tentativa de se levantar. Enquanto, é claro, Ryo e Noerd olham atentamente para o personagem que lentamente, é claro, vai em direção ao núcleo. Noerd então ativa um pouco mais os seus poderes e diz: "Por que você está se mexendo? Esse é o poder que eu obtive ao sacrificar algo extremamente importante para mim. Como diabos você está se mexendo?" A gente então tem um foco no Rudo e ele está extremamente psicopata em modo berserker, todo eletrocutado, dizendo: "Eu irei destruí-lo. Eu irei destruir aquele núcleo. Vou destruí-lo agora mesmo."
Noerd então continua vendo aquilo somente parada, dando choque do trovão em todo mundo, e de repente uma das paredes da besta mosqueada começa a rachar, e todos os garis ficam atentamente olhando o que está acontecendo. E Engine diz: aquela parte da parede foi atingida pela arma do Rudo. Agora, além de estar sendo eletrocutado, estamos no meio de uma tempestade de lixo. E assim que ele finaliza a palavra, um enorme tornado simplesmente suga Noerd para fora da besta mosqueada. Ela tenta se segurar por um breve momento, mas as suas unhas acabam se quebrando e tchau tchau Noerd. Ela cai de um buraco gigantesco da parede enquanto diz: cheguei apenas até aqui, Zodiel. Isso que dá, cuidar somente do cabelo e esquecer completamente que existe unhas. A cena corta pro lado de fora e a gente vê Noerd simplesmente despencando em queda livre, enquanto tem um momento de calmaria. E canta, é claro, I believe I can fly, I believe I can touch in the sky. Enquanto ela está pairando pelo ar, ela se lembra de um momento da sua infância com um homem chamando ela de bonita porque seu cabelo é extremamente bonito, é claro. Então ela baixa o espírito feminista e diz que é de uma tribo guerreira e não precisa de homem machista elogiando ela. Zodiel então, ao ouvir aquilo, diz: vai se fuder, e também diz: não sei do que está falando, tudo que eu fiz foi apenas dar a minha opinião e seu cabelo é extremamente bonito. A cena corta já pro lado de fora mais uma vez e Noerd está presenciando a barreira e o quanto aquele lugar, ao mesmo tempo que é extremamente perigoso, é bonito. Pra falar a verdade, eu acho que aquilo lá é um céu comum, é que eles sempre viveram rodeados de lixo, então não presenciam as coisas bonitas que existem no mundo real. Ela então finalmente se dá conta de onde está e diz que a barreira é extremamente bonita, mas diante dos olhos dela surge uma gigantesca criatura cruzando o limite perfeito entre o mundo do abismo e o mundo do paraíso. A gente só pode ver, é claro, o tronco da criatura gigantesca que está cruzando os seus bracinhos com a maior indiferença do mundo. Noerd então olha em direção à criatura e comete o maior erro de toda essa obra. Assim que ela identifica o olhar da criatura, a criatura começa a manifestar o seu poder e a automaticamente sugar Noerd para dentro de si. A gente vê ela se desintegrando lentamente enquanto diz: Zodiel, eu preciso te contar isso. Se ir além daqui, tudo que te é precioso, absolutamente tudo, será tirado de você. A barreira é, na realidade, a série Vigia. Enquanto ela diz isso, ela é desintegrada, mas não somente o seu corpo físico, mas completamente todas as suas lembranças. Tudo é sugado em direção àquela criatura gigantesca e some na mais absoluta escuridão. E isso levantou pra gente inúmeras perguntas. Quem diabos é essa criatura gigantesca? A cena corta mais uma vez pra dentro da besta mosqueada e graças àquele buraco gigantesco e a Noerd olhar pra cara da criatura, simplesmente tudo está sendo sugado pro lado de fora. Engine utiliza seu guarda-chuva para se prender ao chão e diz para todos eles se segurarem em alguma coisa, porque se eles forem sugados por aquele vórtice, todos lá irão desaparecer. E enquanto ele diz isso, Rudo olha atentamente em direção ao buraco, é claro, enquanto se segura de alguma coisa, e vê o exato mesmo momento em que Noerd sumiu diante dos seus olhos e percebe que tudo ficou absolutamente escuro. Rudo menciona para Engine o que aconteceu com Noerd e ele diz que ela atravessou a barreira antes deles e eles não conseguem fazer mais nada em relação à personagem. E que, é claro, no momento quem mais precisa de ajuda são os garis. E Engine então diz que vai utilizar o seu último recurso para afundar aquela besta mosqueada, mas que provavelmente isso vai explodir todo mundo lá de dentro. Assim que ele começa a pegar na sua bolsa, ele olha pro lado e vê Gita segurando Zanca para ele não sair voando pelos ares e fica extremamente chocado ao ver que a personagem olha pro buraco completamente estática, sem segurar em lugar nenhum. Ele então dá um baita de um gritão com ela, dizendo: que diabos você tá fazendo? Se você voar pelos ares, você vai acabar se transformando em fiapo também. E segura o Zanca direito, pelo amor de Deus, porque ele tá desmaiado e nesse momento, é claro, dando aquelas viagens psicodélicas que o veneno do Jabbar deu pra ele. A Gita olha pros personagens e diz: foi mal eu ter dormido, mas minha cabeça estava doendo e agora que eu tirei aquele cochilinho gostoso, minha cabeça está bem melhor e eu decidi fazer alguma coisinha pra vocês.
Gita então olha em direção ao Bro Santa e pergunta: Bro, o quão longe eu terei que ir dessa vez? E Bro apenas responde: apenas 3. Não vá além disto. Gita então se prepara e utiliza sua persona arma, seu Jink chamado Gita, e rapidamente se transforma em uma criatura extremamente gigantesca e acaba utilizando seu corpo para tapar aquele enorme buraco que está sugando tudo. E enquanto ela faz aquilo com a menor dificuldade, ela diz: dava para ser muito maior. Rudo olha aquilo extremamente surpreso e diz: que belezura de poder que você tem, Gita. E Gita, é claro, se sente extremamente contente, até porque ela gosta de um pouquinho de reconhecimento, e quem não gosta? Agora que todos os personagens estão livres das correntes elétricas e também, é claro, de ser sugado e desintegrado, Engine se levanta e todos entram em posição mais uma vez e diz: foi mal pela demora. Agora apenas destruam o núcleo da besta mosqueada. Não muito longe de lá, Zodil apenas vê a tempestade de lixo em extremo silêncio, enquanto Mundus pergunta por que diabos ele teve a ideia de tentar atravessar a barreira com uma imitação de besta mosqueada, já que na história ninguém conseguiu tal feito. E ele apenas responde: é porque ela tinha o poder da proteção. E eu quero que você me diga o que acontece assim que ele finaliza isso. Simplesmente a besta mosqueada é completamente destruída, já que todos os personagens estão atacando ao mesmo tempo, e Rudo nota o núcleo da besta mosqueada diante dos seus olhos e fica extremamente surpreso. E assim que aquilo é completamente destruído, a besta começa a se esfarelar. E Engine diz: bom, a gente já sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim não estávamos preparados para isso. E enquanto ele fala isso, Zanka quase desaparece pelos escombros, mas Gita acaba apanhando ele com a sua boca e diz para todos segurarem firme nela, já que seu corpo é fofinho. Possivelmente eles não morrerão durante a queda. Possivelmente, ela deixa bem claro. E enquanto Rudo e os demais personagens se seguram na Gita, ele olha ao longe as botinhas da Amo. Antes que ele faça qualquer coisa, a cena corta para um breve avanço de tempo e a fera mosqueada já está quase que completamente destruída. Gita salta de dentro do corpo da criatura mosqueada e cai em direção ao chão, enquanto Engine diz: beleza, este foi um bom trabalho e essa limpeza já está completamente concluída. E a gente consegue notar, é claro, que ele, enquanto diz isso, está com as botinhas da Amo em suas mãos. E finalmente o capítulo 80 se encerra exatamente aí, e essa obra está ficando cada vez mais interessante de se acompanhar. E é claro, né, que agora que minha voz quase voltou ao normal, não posso deixar de trazer os resumos completos para vocês. Então não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada alucinante no botão do like, que me ajuda bastante. Só avisando para vocês, Gachacuta será conteúdos diários aqui no canal, até a gente fazer a conclusão da obra e aí começar esse anime que vai ser maravilhoso. Também, é claro, deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Quem é aquela criatura gigantesca que está protegendo a barreira? Eu com certeza já sei quem é. No mais é isso, e Sonar quem diz: tchau!